Tá bom, tu vieste aqui pra UEPA de uma outra cidade pra fazer faculdade de medicina. E geralmente a gente sabe que é um processo difícil, mas a gente não sabe o quanto. Então, falando a partir de uma experiência de uma pessoa que vive isso, quais foram as principais dificuldades que tu encontraste? O lugar onde vai morar. Tanto pessoas que moram em aluguel quanto que vão para se mudar em casas de parentes, né? No caso é o meu. E isso assim te dá até uma certa aflição no começo, tipo, pô, tem que fazer isso e aquilo, tem que pensar em toda a dinâmica, vai ficar longe, vai ficar perto, quanto vai custar. Mas no meu caso, foi eu conheci o meu parente, assim, quando eu passei, tipo, eu nem conhecia a pessoa, mas a pessoa me recebeu. Então aí vem o primeiro desafio, né? Pô, tu tem que fazer como eu posso dizer? Ser bem prudente enquanto isso. Prudente porque, pô, desde a primeira impressão até o caminho tu morando com a pessoa, isso vai contando, acumulando. Então não tem a mesma relação, assim, de intimidade com a tua família, né? Pô, já sabe o que tu faz, o que tu não faz, o que sabe, né? Todo. Eu sou um pouco destrambelhado, então acaba sendo um desafio, assim, pô, a pessoa no começo ela vai me aceitar, mas depois ela vai me rejeitar, certeza. Se tu fosse ter que falar sobre dificuldades não óbvias, então, não exatamente falar sobre a dificuldade de alimentação, nem transporte, nem nada disso. Dificuldades não óbvias que tu acredita que pessoas que se mudam pra fazer faculdade têm. São óbvias. Até agora eu pensei em solidão. Acho que essa é até um tanto óbvia, mas acaba sendo assim uma coisa que eu pensei, pô, vou me enturmar assim, eu vou vai ter os amigos lá da faculdade, acho que não vai demorar para me enturmar ou amigos do bairro, mas não, tipo, acabou sendo mais solitário do que eu achei que pensava. E assim, eu pensei, pô, morar sozinho de boa, é a minha casa, eu morar com a minha família, pô, eu tô assim, tipo, um pouco desgastado de tanta relação familiar. Vai ser um tempo bom, mas não. É muito pesado, assim, fica até um certo peso, assim, tipo, de mudança de ambiente. Mas outras não óbvias que eu posso afirmar, essa eu não consigo responder agora, mas tenho certeza que tem. No teu caso específico, tu queria fazer medicina. Aliás, tu sempre quiseste fazer medicina, só pra gente fechar esse parênteses. Ah, bom, na verdade eu decidi um pouco em cima da hora. Eu tinha muita concordância com psiquiatria, mas não acabou sendo o meu motivo principal, sendo a minha decisão sendo uma mescla de várias coisas, incluindo, né, a história familiar, a história pessoal, do tipo, acaba sendo financeiro, acaba sendo muito, mas eu construí um pensamento de que é uma oportunidade de vida, mas eu posso servir com a medicina como forma de gratidão. Não exatamente como, pô, mudei de vida, eu vou vencer e eu vou me dar bem na medicina. Não. Tipo, eu pensei, se eu realmente vou fazer por questões financeiras e sociais, eu quero me mover por gratidão. Então, a medicina, sim, foi uma porta em questão social e financeira. Entendi. E aí, no teu caso, não tinha a possibilidade de fazer medicina onde tu morava, na tua cidade. Então, independente de qualquer coisa, se tu quisesse realmente continuar com isso, como tu fizeste, tu ia ter que se mudar de qualquer jeito. Mas tem algumas pessoas que têm a opção de ter o curso de medicina na própria cidade, mas elas ficam um pouco nessa dúvida entre se mudar ou não. Tu acha que se tu tivesse a opção de fazer medicina na tua cidade e, né, no caso, tu passaste, por exemplo, na tua cidade e aqui, como um exemplo, tu ficaria lá ou tu preferiria se mudar? Assim, levando em consideração, por exemplo, que talvez a estrutura nesse outro lugar que tu passou fosse melhor. Tem bastante coisa para pensar enquanto isso. Então, tem sim aquele instinto assim de aventura, pô, as coisas vão mudar, as coisas vão ser interessantes, eu vou sair de uma certa monotonia, tipo, vai mudar o ambiente, vai ser uma coisa assim diferente. Então, tipo, tem esse instinto assim. Eu pelo menos tenho esse instinto de aventura, mas em questão de conforto, questão de estar adaptado a um lugar, acaba pesando muito mais mesmo. E se tivesse o curso na minha cidade, mesmo numa situação assim de menor qualidade, eu ficaria por lá, assim, porque a gente, pelo menos eu, achava que eu tinha um limite muito mais alto de suportar algumas situações de questões de se mudar
Só que eu percebi que era muito mais baixo. O quanto a gente realmente tem uma estabilidade emocional vai ser tudo provado. Então, assim, tu não tem muito socorro. Então, se as coisas começarem a dar errado, tu não tem, tipo, vou parar, vou desistir. Dificilmente tu tem essa opção, porque tem aprovação familiar, tem várias questões quanto a isso. Entendi. E pra finalizar, assim, a gente falou de uma situação hipotética, mas pensando na tua situação atual, tu acha que valeu a pena? Ou tá valendo a pena, né? Porque ainda tem um longo caminho pela frente. Está valendo a pena, com certeza. Eu tenho a convicção cristã, né, de que Deus cuida de todas as coisas e que Ele coloca a gente no caminho certo. E mesmo que as coisas pareçam difíceis, Ele está lá. E às vezes parece que Ele te salva no último degrau, assim, ou no último passo para cair no abismo, mas Ele sempre está lá. Então a gente acaba indo nessa estrada de fé e acaba sendo, assim, muito reconfortante. Então acho que a fé foi uma das principais coisas que me permitiu, assim, continuar, permanecer, perseverar em todo essa aventurinha. Ter saído, mudado e começado a estudar porque a carga de experiências são positivas. Claro que tem meio que o esforço, né, como um músculo que hipertrofia, né, ele precisa sofrer micro lesões. Então, sim, a gente sofre, mas a gente cresce. E sentir que eu cresci é muito satisfatório. Além disso, tem mais um detalhe que, como a minha família assim veio de um ambiente onde não é muito incentivado, assim, pô, vai estudar, se mudar, vai conseguir as coisas, tipo, essa situação é um pouco inviável, às vezes parece que é muito uma realidade distante mudar de vida, estudar um curso que te permita muitas outras possibilidades. Então eu acabo encorajando pessoas da minha cidade ou até mesmo os meus irmãos. Obrigado por ter compartilhado as suas experiências e acho que vai ser muito proveitoso.